Olá, meus queridos irmãos e amigos, você que nos acompanha por meio desse canal de devocionais bíblicas, seja muito bem-vindo para mais um tempo com Deus e a sua palavra. Lembrando que estamos trabalhando o ensino de Jesus de como orar. Mateus capítulo 6, ali a partir do verso 5, e nós hoje vamos entrar aqui no verso 7, que vai dizer assim: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Bom, quero usar o tema com você hoje, orando objetivamente. Porque a palavra nos instrui que devemos orar não como os gentios, né? Não usando de repetições inúteis. Bom, é interessante observar que essas repetições é um termo grego que não proíbe que alguém recite orações fixas ou repita as mesmas preocupações, mas exclui uma tentativa de manipular a Deus através de fórmulas prescritas de um palavreado sem sentido. Muitas das vezes nós oramos, eu particularmente penso assim, que às vezes eu me pego orando meio que mecanicamente, meio que automaticamente, e isso não agrada a Deus que oremos dessa forma, né? A oração ela não deve ser feita dessa forma, repetidamente ou repetitivamente. Infelizmente, nós vemos aí casos, situações de religiões que usam quase que um mantra, né, para se achegar a Deus em oração. E orar é o quê? Orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus, é expressar a Deus. Lógico que temos um modelo de oração, mas que nós possamos expressar, podemos expressar de fato o nosso sentimento, o nosso objetivamente, no sentido de falar com Deus como se estivesse conversando com Ele de fato. E aí ele vai falar também, não sejam como os gentios, né? Eles usavam uma lista longa de deuses que adoravam, esperando que, ao repetirem constantemente o nome deles, desses deuses, eles acabariam por clamar a Deus, ao Deus certo, né? O qual esse Deus os ajudaria. Então, os gentios tinham os seus deuses e clamavam a eles por meio de orações, de clamores repetitivos. Então, isso não é o que Jesus ensinou a orar. Se você olhar bem, se você observar bem as orações de Jesus ao Pai, direcionada ao Pai, a Deus, ele orava de forma a expressar de fato aquilo que era a necessidade dele. Temos aquele exemplo do Getsemane, né? Onde Jesus ele está ali de forma muito contrita diante do Senhor, diante da sua preocupação, diante da sua angústia. E ele eleva ao Senhor a oração objetivamente, ele não traz ali um jogo de palavras já prescritos, né? Mecanicamente, automaticamente falando com o seu Pai. Então é essa a oração objetiva que ele também quer de nós. Como Jesus orava, Jesus ensina a orar. Ele traz aqui esse modelo e nós vamos continuar ainda nos outros devocionais falando sobre esse modelo de oração em Mateus 6, mas não quer dizer que a gente deva repetir as mesmas palavras, e sim sermos expressivos, sermos de fato bem, digamos assim, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos intimidade com Ele em falar de fato aquilo que nós queremos, precisamos. Muitas das vezes quando oramos, e a palavra de Deus nos ensina isso em Romanos capítulo 8, que nós não devemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que talvez eu não tenha colocado de forma adequada diante do Senhor, mas o Espírito Santo, conhecendo nossos corações, ele leva ao Senhor de fato
que o Senhor esteja compreendendo assim as nossas orações. Então, ore objetivamente. Essa é a mensagem, a dica de hoje em Mateus 6, 7. Amanhã aguardo você para mais um tempo devocional. Deus abençoe.